Boa noite, somos estudantes do Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, Campus Novo dos Parecis. Iremos estar respondendo algumas perguntas da matéria de microbiologia da docente Andréa. Os discentes são Gabriel Bordim, Geisla e eu, Lenara Rodrigues. A primeira pergunta é: por que é importante o agrônomo conhecer as bactérias e suas estruturas? Bom, primeiro temos que lembrar que nem todas as bactérias elas são ruins. Temos as benéficas, que estão presentes no iogurte, na lactose, outras que viram humus, que são as matérias orgânicas, e algumas que agem como antagonistas de próprias bactérias que causam doenças. Tá. Se faz necessário o agrônomo conhecer as estruturas para poder identificar qual bactéria está presente. Exemplo, pode-se distinguir as bactérias como a sua forma. As que se apresentam retilíneas e cilíndricas são bácicos. As esféricas são cocos e as alongadas e encurvadas são chamadas de espirulos. Os cocos podem permanecer aos pares, que são os diplococos, em cadeias, os estreptococos, ou em pequenos agregados, os estafilococos. Tá, Continua, vai. A Lenara pulou. É isso. É esse? Tá, isso. É importante um agrônomo identificar suas estruturas, por quê? Porque ele sabendo qual bactéria está presente, ele poderá identificar e utilizar para um biocontrole. Assim, ele poderá acabar com as pragas e algumas doenças que estarão presentes na cultura. Pode passar. A segunda pergunta é: espécies de bactérias utilizadas para biocontrole de pragas. Dentro das bactérias espurulantes, merece especial destaque as espécies do gênero Bacillus. Ela é a mais utilizada no campo. É a Bacillus thuringiensis, que apresenta dezenas de variedades tóxicas contra insetos de ordens Lepidoptera, Coleoptera e Diptera. A espécie Bacillus sphaericus apresenta maior especificidade contra insetos de ordem Diptera. As mais bem conhecidas bactérias entomopatógenas estão assim classificadas: Pseudomonas, Serratia, Clostridium e os bacilos. Pode passar. A terceira pergunta é: espécies de bactérias utilizadas no biocontrole de doenças. Os melhores exemplos delas são Agrobacterium, Radiobacter, que ela é utilizada para o controle da galha, Bacillus species, que é para o controle de tombamento das plântulas, Pseudomonas florensis, para controle de Gaelmanomyces graminis, o P1 e Rhizictonia. Esses dois últimos antagonistas também promovem o crescimento e a produtividade da planta. Eles produzem os hormônios de crescimento. Bom, eu vou estar falando um pouco sobre as espécies de bactéria que promovem o crescimento da planta. As bactérias que compreende o grupo de azotróficas e das que estimulam o crescimento das plantas por outros mecanismos como biocontrole, fazem parte do grupo de bactérias denominados como Plant Glow, que a sigla é PGPB. Elas exercem efeitos favoráveis sobre a planta, destacando-se o aumento das taxas de germinação da semente, no crescimento e no desenvolvimento da produção, flores e no rendimento da cultura. Ou seja, ela está interligada desde o início ali que eu citei, né, da germinação da semente e do crescimento. Bom, e as espécies das bactérias que são utilizadas no controle de doenças e pragas, promoção de crescimentos de planta, apresenta que tipo de parede celular? Aí pergunta, né? Clã positiva, clã negativa,
ela é uma parede celular da bactéria gram positiva, é a única que consiste, opa, ela é a única que consiste na camada, né, espessa, composta, composta que complementa essa, não sei ler direito essa parte, peptidoglicano, responsável pela manutenção das células e sua rigidez. Aí ela pergunta, né, qual que é a diferença na composição química na parede celular. Bom, ela tem a diferença da bactéria, elas são constituídas a diferencia pela sua constituição. Por uma endotoxina, o LPS, que lhes confere propriedades de patogenicidade, enquanto nas bactérias gram-positivas, a enzotoxina, composta pelo ácido lipoteico, tem como característica principal a aderência. Então, aqui temos algumas espécies de bactérias que causam doenças nas plantas. Eu trouxe do gênero, algumas aqui. Do gênero Agrobacterium, eu trouxe a galha da coroa, o nome científico Agrobacterium tumefaciens. Do gênero Burkholderia, eu trouxe a queima da panícula do arroz. Do gênero Pantoea, eu trouxe a doença de Stewart em milho, que é a Pantoea Stewart, e demais exemplos ali, como a mancha angular do pepino, mancha bacteriana pequeno do tomateiro, causado pela Pseudomonas sirigae, PV tomate. Trouxe também a Xanthomonas campestris, e algumas que eu não coloquei no slide, porém é muito importante citar, são a Agrobacterium tumefaciens, que elas participam do grupo gram negativo, a Burkholderia vietnamensis, que também é do gram negativo, a Herbaspiribalpicans e as Plantoia herbicula. Aí, vocês aí as espécies de bactérias que causam doenças em plantas apresentam que tipo de parede celular? Aqui no caso eu trouxe um exemplo demonstrando os dois modelos de parede celular, a gram negativa e a gram positiva. A diferença entre elas é que a gram negativa ela possui uma parede de peptídeos glicanos mais fina, que não retém o cristal violeta durante o processo de descoloração e recebem a cor vermelha no processo de coloração. Aí no caso, no exemplo ali, a camada de peptídeos glicanos está representada pela cor amarela, as proteínas arroxeado, o ácido teicoico em verde, os fosfolipídios em marrom e os lipopolissacarídeos em laranja. E já a gram positiva, ela retém um cristal violeta quando colocado em cor para visualização em microscópio, devido à presença da camada expressa, que a camada de peptídeos glicanos ela é mais grossa do que a gram negativa. Aí, respondendo a pergunta ali em si, a espécie de bactéria que causam doenças em plantas apresentam que tipo de parede celular? Em sua maioria, possuem parede celular negativa. Por que eu falo em sua maioria? Pois eu encontrei algumas espécies, como a que eu falei aqui, a Artobacter illicis, que ela possui a parede gram positiva, porém são somente algumas.
Aí algumas características da gram positiva e negativa em relação ao teor de peptídeos e glicanos. Na gram positiva de 40% a 90%, na gram negativa já é de 5% a 10%. Aí o número de camadas, uma na gram positiva e duas, e demais características. Foi mais ou menos isso nosso trabalho, respondendo as perguntas da professora. Então, muito obrigado, tenham boa noite.